Precisamos estar prontos. Nós temos que viver cada dia das nossas vidas como se Jesus fosse voltar nos próximos 5 minutos. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, eu amo ensinar a palavra de Deus porque ela tem poder para nos transformar. Precisamos da palavra. E às vezes precisamos ouvir algumas coisas de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Tenho certeza de que você já reparou que no mundo de hoje nós temos alguns desafios e muitas tentações para nos comprometer. E muitas pessoas estão indo ladeira abaixo moralmente, sabe? E precisamos ter muito cuidado para nos mantermos firmes e permanecermos fiéis à palavra de Deus, em vez de seguir o mundo e começar a fazer as coisas que eles estão fazendo. E eu tenho pregado uma série chamada Como Ser Santo em um Mundo Ímpio. E hoje quero falar com você sobre várias coisas, mas a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não devemos ser dele. Em outras palavras, vivemos aqui, estamos no mundo, mas não devemos ser como o mundo. Nós devemos influenciar este mundo e não permitir que o mundo nos influencie. Deus quer que sejamos um exemplo para aqueles que vivem nas trevas sem Ele. E não conseguiríamos fazer isso se nós nos tornarmos como eles. João capítulo 17, do 14 ao 16, diz assim: Eu lhes dei a sua palavra. Este é Jesus. Eu lhes dei a sua palavra e o mundo os odiou. Não se surpreenda se o mundo não gostar muito de você, se você for um cristão realmente comprometido. Agora, sabe, há várias pessoas que são cristãs, mas você não consegue dizer se são pelo comportamento delas. E esse não é o tipo de pessoa da qual estamos falando. Não estamos falando de pessoas que vão à igreja no domingo de manhã e marcam na sua listinha: hoje eu fui à igreja. Mas nós estamos falando de pessoas que estudam a palavra de Deus e tomam a decisão de viver pela palavra. Eu dei a eles a sua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. A minha oração não é para que você os tire do mundo, mas que proteja a eles de todo o mal. O diabo está vivo e ativo no planeta Terra e ele está ocupado tentando nos tentar e nos atrair para o pecado e para nos comprometer o tempo inteiro. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. E sabe, isso não significa nos comportarmos como alienígenas de algum planeta chamado planeta cristão. Nós não precisamos ser religiosamente estranhos. Nós só precisamos nos comportar de acordo com a palavra de Deus. E sabe, o comportamento é muito importante. É nisso que as pessoas reparam, elas não veem o coração, elas veem como nós nos comportamos. Eu não sei sobre você, mas, sabe, Deus está sempre desafiando-me a melhorar o meu comportamento numa área ou outra. Sabe, eu sempre digo que Deus lida comigo sobre alguma coisa o tempo todo. E não é nem necessariamente porque estou fazendo algo terrível, mas precisamos melhorar em algumas áreas. Então agora Deus tem lidado comigo a respeito de não ser egoísta. Às vezes preciso de um curso de reciclagem porque posso começar a ser egoísta e a querer tudo do meu jeito. Não sei sobre o que ele está lidando com você, mas se Deus nunca lida com você sobre alguma coisa, então você provavelmente não está ouvindo dele, porque ele gosta de nos manter fortes em todas as áreas. Nós não precisamos ser tão religiosos a ponto de ninguém se identificar conosco. Nós precisamos ser reais, mas também precisamos ser santos. E alguns cristãos agem como se eles fossem do mundo, mas não estão nele. E nós vivemos em um mundo real, com pessoas que são reais, que têm problemas reais, mas nós servimos a um Deus que tem respostas reais. E é isso que precisamos mostrar para as pessoas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:20 que nós somos embaixadores de Deus. Agora, você sabe o que é um embaixador? Ele é alguém que vem. É como se alguém estivesse aqui e ele fosse o embaixador da França. Então, ele viveria aqui nos Estados Unidos, mas ele representaria a França. Então, isso significa que, ao observá-lo ou ao
olhar para a vida dele, você deverá estar vendo um pouco sobre a França. Bem, nós somos embaixadores de Deus. Nós o representamos. Na verdade, a escritura na Bíblia Amplificada diz que Deus está fazendo o seu apelo ao mundo através de nós. Essa escritura sempre me surpreende. Imagine isso. Como crente, Deus está vivendo em você. Você é o representante dele, o embaixador dele. E ele está apelando ao mundo através de você. Então, todos estão no ministério. Qualquer pessoa que seja um crente em Jesus Cristo, um filho de Deus, você está no ministério. Você não precisa ter um púlpito, você não tem que ter um reverendo ou um doutor na frente do seu nome. Deus, ele realmente quer usar cada um de nós. E eu digo às pessoas o tempo todo, a maioria das pessoas que precisam de Jesus não vão à igreja para encontrá-lo, mas estão em todo lugar onde você está. No seu trabalho, onde você estuda, estão no seu bairro. Podemos ministrar para essas pessoas sem nunca pregar para elas, sabe? Só pela maneira como nos comportamos. Há momentos em que eu estou perto de alguém e, num curto período de tempo, eu consigo dizer que eles são cristãos. Só pela maneira como se comportam, ou às vezes por coisas que elas dizem. Mas já há outras pessoas que são cristãs, mas eu não poderia dizer que são pelo comportamento delas. E eu vou falar isso várias vezes hoje, mas quero ter a certeza de que você entenda. A forma como nós nos comportamos na frente das pessoas é extremamente importante. Eu posso ter um adesivo no meu carro dizendo que eu sou filha de Deus, mas o que é realmente importante não é o meu adesivo, é como me comporto no trabalho. Eu sou uma pessoa que perdoa, sou paciente, eu sou gentil, ajudo as pessoas, sou humilde. Eu sigo e faço o que a palavra me diz para fazer, ou eu apenas leio. Eu sublinho minha Bíblia, eu vou à igreja, uso colar com uma cruz, eu tenho um adesivo e eu depois ajo como o resto do mundo age. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E eu acredito que todas as pessoas assistindo ao programa hoje podem tirar proveito disso. Só de pregar para você eu estou tirando proveito. Eu acho que não há ninguém em qualquer lugar que não tenha espaço para melhorar um pouquinho mais em alguma área da sua vida. Em Colossenses 3:2, eu amo isto na Bíblia Amplificada. Lá diz, portanto, vistam a si mesmos como escolhidos de Deus, como seus representantes. Isto é interessante. Ele está dizendo, vistam-se a si mesmos como representantes de Deus, que foram purificados e santificados e tão amados pelo próprio Deus. Vistam-se de um comportamento. Bem, meu Deus, como você veste um comportamento? É uma decisão que você toma. É assim que eu vou me comportar nesta situação. E se você está vestindo um comportamento que não fica bem em você, como filho de Deus, você diz, espera um minuto, eu tenho que tirar esse comportamento e vestir o comportamento certo nesta situação. Ao se vestir de um comportamento marcado por uma terna santidade e misericórdia, sentimentos gentis e uma opinião humilde de si mesmo, nunca pense que você é melhor do que ninguém. Nós devemos sempre ter a atitude certa de que, sabe, não estou abaixo de ninguém, mas não estou acima de ninguém. Deus, ele ama a todos e ele espera que você trate todos com respeito. Vistam-se de maneira gentis e de paciência. Preciso sempre de uma ajudinha nisso aqui, que é incansável e de longo sofrimento. Eu gosto de desenhar isso às vezes e dizer que é um longo sofrimento. Sabe, às vezes, para amar as pessoas, você tem que aturar algumas coisas sobre elas. Por um longo tempo, você ora por elas e está sendo gentil com elas, mas ainda não está recebendo o mesmo tratamento que gostaria de receber. Continue semeando boas sementes em suas vidas, continue tratando as pessoas como Jesus faria e, eventualmente, o comportamento que você está mostrando a elas, o seu comportamento santo, vai amolecer seus corações duros e elas podem muito bem se tornar cristãs por causa do seu comportamento. Vistam-se de paciência, que é incansável e de longo sofrimento, e que tem o poder para suportar
o que vier com bom temperamento. Agora, nós precisamos fazer isso de propósito. Estas coisas não são naturais para nós. E há vários lugares na Bíblia onde ele nos diz para nos vestirmos e despirmos de coisas. Vistam-se de Cristo. Dispam-se do velho homem, vistam-se do novo homem. Em Efésios, a Bíblia fala de diferentes coisas que nos ajudarão a derrotar o inimigo quando ele vier contra nós. Diz, vistam-se da justiça. Vistam o cinturão da verdade. Vistam o capacete da salvação. Calce as sandálias da paz. O que isso significa? Se vestir significa fazer as coisas de propósito. Eu sempre digo às pessoas que eu nunca entrei no meu closet e fiquei lá parada e as minhas roupas pularam no meu corpo. Eu tenho que escolher, eu tenho que ir e pegar. E se você for como eu, se você for mulher e está assistindo e for como eu, sabe, eu vesti isso hoje, a primeira coisa que eu fiz, porque é a primeira vez que eu estou usando, eu fui para o meu espelho grande e dei uma boa olhada para ver se ficou bonito em mim. Assim, podemos vestir um comportamento que não parece certo para nós como filhos de Deus, e se eu tivesse vestido e não ficasse bem em mim, eu teria tirado, vestido outra coisa que ficasse bem em mim, sabe? E como filhos de Deus, como embaixadores de Cristo, há certos comportamentos que simplesmente eles não ficam bem em nós. A impaciência não fica bem em você como um crente. Se você for ao supermercado e talvez haja uma moça nova no caixa e ela está tendo alguns problemas, ela é lenta e você está com pressa, agora você tem a oportunidade de ser um embaixador de Cristo, que significa que você não deve ser impaciente com ela. Não fica lá em pé e... Nossa, que moleza é essa? Eu estou com pressa, eu vou, sabe, vou chamar outra pessoa para me atender. Não, você é paciente. Você espera muito. Você entende que o que você deve fazer nessa situação de pressão é mostrar quem você realmente é. Sabe, você pode pegar a laranja mais bonita lá do sacolão, mas você pode cortá-la e ela pode estar seca e sem nenhum suco dentro dela. Só porque algo parece bom por fora não significa que seja bom do lado de dentro. E foi exatamente sobre isso que Jesus falou com os fariseus. Ele disse, vocês parecem corretos pelo lado de fora porque fazem todas as coisas religiosas certinhas, sabe? Mas quando se trata de coisas que são importantes, como ajudar as pessoas e tratar bem as pessoas, estas vocês não fazem. E ele disse, vocês são sepulcros caiados, cheios de ossos de homens mortos. Bem, essa não é uma coisa muito boa a ser dita sobre você, não é? Mateus capítulo 23. Os primeiros 23 versos contêm muitas coisas que Jesus disse aos escribas e aos fariseus. Eles eram as pessoas mais religiosas daquela época. E sabe, Jesus não morreu por nós para que pudéssemos ter uma religião, mas ele morreu para que pudéssemos ter um profundo, íntimo, próximo, um relacionamento pessoal com ele. E quanto mais você fica perto de alguém, mais você se torna como aquela pessoa. Assim, então, se você passar muito tempo com Deus, na palavra dele, na oração, em comunhão com ele, sabendo que ele está com você o tempo todo, então eu devo e você deve se tornar cada vez mais e mais como ele é o tempo inteiro. E Deus não está exigindo que sejamos perfeitos e nunca cometamos erros, mas eu vou te dizer o que ele quer. Ele quer que todos nós cresçamos. Então, deixe-me perguntar, você está crescendo espiritualmente como um crente em Jesus Cristo? Ou você está na igreja há mais de 20 anos e você ainda está aí rodeando e rodeando a mesma montanha? Sabe, Deus nos ajuda, mas Ele não faz tudo por nós. Graças a Deus, quando cometemos erros, podemos nos arrepender. Mas o que é o verdadeiro arrependimento? Bem, o verdadeiro arrependimento inclui uma mudança de comportamento. No Novo Testamento, isto sempre significa uma mudança de mente e de propósito, um afastamento do pecado e um retorno em direção a Deus. Quando nós pecamos, não nos arrependemos apenas por ter pecado, mas nós também queremos nos afastar daquele pecado e não fazer aquelas coisas nunca mais. Nós não apenas dizemos, Deus me perdoe,
Não é sobre se lamentar por ter sido pego, é sobre querer mudar e ser como Cristo. Sabe, eu acredito que Deus nos oferece o que eu chamo de uma troca divina. Ele pega o nosso pecado e nos dá a sua justiça. Uau! O que poderia ser melhor do que isso? Ele pega todas as coisas ruins sobre nós e nos dá todas as coisas boas de si mesmo. Mas quando tentamos receber de Deus, sem entregar a Deus a nós mesmos, isto simplesmente não funciona. E acho que é isso que muitas pessoas fazem. Elas querem a ajuda de Deus, querem todas as coisas boas que Deus oferece, mas elas não se oferecem nem se entregam a Cristo. Talvez hoje seja o dia em que você precise entregar algumas coisas a Deus. 2 Pedro 3, 10 e 11. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um estrondo. Os elementos serão destruídos pelo fogo, e toda a terra e tudo o que foi feito nela vai ser atingido. Então chegará o dia em que tudo aquilo que nós já fizemos vai ser exposto. Nada fica escondido de Deus. Visto que todas as coisas serão destruídas desta maneira, agora ouça isso. Que tipo de pessoas vocês deveriam ser? Vocês devem viver vidas santas e piedosas. Uau! Esta é uma escritura muito boa. Sabe, Jesus está voltando para nós. E pode ser hoje à noite, pode ser amanhã, ou daqui a uma semana. Não sabemos exatamente quando será, mas todos nós sabemos que Ele vai voltar. E não devemos esperar para estar prontos. Quando Ele aparecer, vai ser tarde demais. Então, precisamos estar prontos. Temos que viver todos os dias das nossas vidas como se Jesus fosse voltar nos próximos 5 minutos. Comportamento, eu me pergunto se algum de vocês precisa ter um pouco de mudança de comportamento. Bem, o mundo está cheio de enganos hoje em dia. Muito cheio de engano. E em Mateus 24, a Bíblia nos fala dos sinais do fim dos tempos. E se você ler esse capítulo, quase todos esses sinais, se não todos eles, já se cumpriram. Jesus pode voltar a qualquer momento. Esta é uma boa notícia para aqueles que estão prontos para encontrá-lo. Eu fico animada com isso, sabe? Eu estou empolgada para ir para o céu e ver o meu Deus face a face. Estou empolgada para estar numa atmosfera de amor total, de paz total. Vai ser muito melhor do que isto aqui. Mas em Mateus 24 está dizendo, um dos sinais do fim dos tempos é que haverá um grande engano na terra. Ser enganado significa acreditar em uma mentira. E o diabo é um mentiroso. E ele está constantemente tentando enganar as pessoas e uma das coisas que ele tenta fazer é enganá-las para se comprometerem, sabe? Comprometer seus valores morais. Agora, lembre-se, a forma como nós nos comportamos no mundo é muito importante. Então, nós não devemos nos comprometer, não devemos nos tornar mais e mais como o mundo, um pouco de cada vez. Devemos nos manter firmes em nossas convicções e, sabe, não sendo religiosos nem legalistas, mas apenas sendo como Jesus no mundo. Sabe, ele era bem comum, ele tinha seus discípulos, ele era amigável, comia com pessoas, visitava as pessoas. Ele não era religiosamente estranho, mas, sabe, ele até andava com pecadores. Ele ia jantar na casa deles. Mas ele nunca comprometeu o que era certo. Ele nunca ficou do lado deles e fez o que eles faziam. Ele falava o que era certo para eles e os convidava para entrar na vida que ele estava lhes oferecendo. Sabe, Jesus foi tentado a se comprometer, sabia disso? No capítulo 4 de Lucas, a Bíblia afirma que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Agora, meu Deus, por que o Espírito Santo
levaria Jesus para esse momento de tentação? Sabe, a Bíblia diz que a tentação precisa vir. Não podemos evitar a tentação, ela está lá fora no mundo. Você será tentado, mas você deve resistir à tentação. Não há nada que venha sobre nós que seja tão difícil para suportarmos. Não há nada que venha contra nós que seja tão difícil para resistirmos. Se pedirmos a Deus para nos ajudar, não conseguiremos fazer sozinhos, mas Ele nos dará forças para enfrentar qualquer coisa. Agora, você terá que estar disposto a deixar as pessoas te odiarem. Você terá que estar disposto a não ser convidado para aquela festa. Você pode ter que estar disposto a almoçar sozinho lá no seu trabalho, sabe? Porque há muitas pessoas, mesmo cristãs, que não vão gostar de você se você não se comprometer. E se comprometer significa apenas descer um pouquinho do que você sabe ser o certo. E você diz, é só um pouquinho abaixo, isso não importa. Essa é uma das mentiras que Satanás nos diz que é muito perigosa. O diabo tentou isso com Jesus. Ele disse, se você se curvar e me adorar apenas uma vez, eu te darei todos esses reinos do mundo e te darei tudo aquilo que o mundo tem a oferecer, se você se curvar e me adorar apenas uma vez. Essa mentira do só uma vez é uma das mentiras mais perigosas que você poderia enfrentar. Bem, só uma vez, quero dizer, só uma vez. Mas daí é só ladeira abaixo. E, cara, Jesus retrucou a ele com a palavra de Deus. Adorarás ao Senhor teu Deus, somente a Ele tu adorarás. E ele foi testado pelo inimigo, mas ele passou em todos os testes. E logo depois disso, ele começou o seu ministério público. Alguns de vocês podem estar em uma temporada de testes hoje. Você quer que Deus te use, mas você está sendo testado. E talvez esse teste seja você ter que ser tentado a se comprometer no trabalho, se comprometer na escola. E o inimigo está dizendo, bem, todo mundo faz isso, bem, você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Você é o embaixador. Você é representante dele neste mundo. Eu espero que alguém esteja tomando essa decisão hoje de se vestir de um comportamento que fica bem em você como um crente em Jesus Cristo. Se despir dos maus comportamentos e se vestir de bons comportamentos. Eu acredito que você esteja. E sim, o diabo tentou a Jesus. E ele também nos tentará. Mas quer saber, Deus entende isso. A Bíblia diz em Hebreus 4, versos 15 e 16, que nós temos um sumo sacerdote, o qual entende as nossas fraquezas, porque ele foi tentado de todas as maneiras como nós somos, mas sem pecar. Imagine isso, toda a tentação que você enfrenta, Jesus também teve que enfrentar. Ele foi tentado em todos os sentidos, assim como nós, mas ainda assim não pecou. Vamos, portanto, chegar ousadamente diante do trono da graça, para que possamos receber a ajuda que nós precisamos em ocasião oportuna para sermos atendidos. Essa é uma das minhas escrituras favoritas. Eu amo que Jesus nos entende. Ele sabe como é ser tentado e ele nos entende. Ele sabe o que você está passando. Se você está tomando uma posição como cristão e está sendo perseguido, a Bíblia diz que você é abençoado. Se você é perseguido por causa da sua retidão, você é abençoado. Uau! Bem, eu fui abençoado assim também. Quando Deus me chamou para o ministério, eu perdi muitos amigos. Muitos da minha família achavam que eu estava louca. Mas quer saber, é muito melhor seguir a Deus do que seguir as pessoas, sabe? Porque se as pessoas te forçam a fazer o que elas querem que você faça para ser amigo delas, então elas não se importam com você de forma alguma.